A todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a CCJ pelo honroso convite, na pessoa do senador Alcolumbre e na pessoa do senador relator da PEC, o senador Plínio Valério, cumprimentar os senadores e participantes da mesa. A PEC, que altera o regime jurídico do Banco Central, que está em discussão aqui, ela amplia e reforça a autonomia do Banco Central. Portanto, me parece útil começar com um panorama bem breve sobre a discussão teórica e prática do tema autonomia no mundo e no Brasil, né? Qual é o argumento a favor da autonomia? Essencialmente é um argumento que parte do princípio de que o horizonte dos políticos eleitos tem um caráter de ser muito curto e que seria preciso isolar a autoridade monetária da influência supostamente perniciosa dos políticos, inclusive do governo eleito, né? Então, cria-se uma espécie de cordão sanitário, onde o Banco Central, com liberdade, seguindo a famosa boa teoria econômica, decidiria em função do interesse público. Esse argumento tem muitas falácias e omissões, não há consenso entre os economistas, nem no Brasil nem no exterior, sobre a validade desse argumento. Eu diria apenas que uma falácia nisso é a ideia de que existe uma boa teoria, inequívoca, que poderiam orientar uma tecnocracia independente na definição das funções do Banco Central, especialmente da condução da política monetária. Os problemas que o Banco Central enfrenta, as suas atribuições, são extraordinariamente importantes para a sociedade. Não são de caráter puramente técnico, são de economia política. Envolvem incertezas enormes, têm repercussões muito importantes para a sociedade. Por exemplo, sobre o nível de atividade de emprego, sobre a distribuição da renda, não é? Sobre a inflação, não é? Todos temas que são de grande interesse para a sociedade em geral, que se expressa nas urnas. Então, o poder político eleito é aquele que representa, digamos, os anseios da maioria dos cidadãos. Por exemplo, hoje no Brasil, hoje não, já há algum tempo, nós praticamos juros reais extraordinariamente altos, quando não os mais altos do mundo, sempre entre, ou quase sempre, entre os mais altos do mundo. O que isso significa? Isso afeta negativamente a economia, o nível de atividade, afeta negativamente o investimento, provoca desequilíbrio das finanças públicas. Raramente se invoca o argumento do risco fiscal quando se discute a questão dos juros, mas os juros praticados pelo Banco Central afetam diretamente ou indiretamente o custo da dívida pública de maneira apreciável. E a política de juros extraordinariamente altos praticada no Brasil, ela concentra a renda nacional, concentra a renda e a riqueza. Porque quem são os beneficiários desses juros altos? É a minoria de classe média alta para cima, super ricos, as corporações financeiras e não financeiras que têm reservas de caixa, são esses que são os beneficiários dessa política de juros extraordinariamente altos. Então, só para mencionar a importância de levar em conta que o Banco Central exerce com incerteza, funções que afetam a sociedade como um todo. Qual é a situação atual do tema no Brasil, depois da lei complementar de autonomia do Banco Central, a que fez referência o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles? Criaram mandatos fixos para o Banco Central, para a diretoria do Banco Central, o presidente e demais diretores, que significa que eles não são mais demissíveis ad nutum pelo governo, não é? Mas, mais do que isso, criaram-se mandatos não coincidentes com o do presidente da República, o que é sempre problemático, mas é particularmente problemático num cenário de polarização política, como grande parte do mundo vive hoje, inclusive aqui no Brasil. Então, o presidente da República eleito em 2022 tem que conviver nos seus primeiros 2 anos de mandato com o presidente indicado pelo seu antecessor, cuja proximidade política com o atual presidente é pequena, para dizer o mínimo, né? Então, cria uma incongruência, mandatos não coincidentes, que suscita problemas constantes para o governo, né? Teoricamente, o Banco Central é autônomo operacionalmente para conduzir a política monetária de forma a alcançar as metas de inflação fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Essa é a teoria. Então, o Banco Central não seria independente, mas autônomo para cumprir as metas que o governo, através do Conselho Monetário, fixa. Mas, olhando um pouquinho mais de perto a questão, o que você verifica? O Conselho Monetário tem apenas 3 membros desde os anos 90.
o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. O ministro do Planejamento normalmente mais distante dessa temática. E o Banco Central exerce a secretaria do Conselho. E todos que têm alguma experiência sabem que exercer a secretaria de um órgão dá muita influência e muito poder. Então, em larga medida, o Banco Central fixa as metas para si mesmo. Ele é mais independente do que se imagina pela simples contraposição que eu mencionei antes, não? Agora, o grau de autonomia que o Banco Central tem, em relação a quem essa autonomia? Em relação ao poder político eleito. Mas não é uma autonomia em relação a interesses financeiros privados, a lobbies privados. Então, você veja aqui o seguinte, existe no Brasil, como em vários outros lugares, a captura do regulador pelo regulado, a captura do Banco Central por interesses financeiros privados, através da chamada porta giratória. E não é um fenômeno só brasileiro, em inglês chama-se revolving door, né? Os técnicos, os economistas, os financistas que vão para o comando do Banco Central, em geral, saem do mercado financeiro, do sistema financeiro, e a eles retornam, né? Não existem regras fortes de saída para aqueles que passam pela diretoria do Banco Central. E o que acontece é que, se o integrante da diretoria do Banco Central diverge muito dos interesses financeiros privados, ele corre o risco de, na sequência da sua participação na diretoria, de não ter uma carreira, digamos assim, confortável no sistema financeiro. Através da porta giratória, portanto, nós temos uma situação em que o Banco Central, autônomo legalmente, está insulado do poder político eleito, mas não está insulado da influência de lobbies financeiros privados. Neste contexto, senador, é que surge a PEC que está em discussão agora, né? Agravando, no meu entender, os problemas que já existem na situação atual, né? Ao examinar com pouco tempo os documentos pertinentes, ficou aparente para mim a complexidade do tema. E, se me permite dizer, também tive a impressão de que falta uma discussão mais aprofundada da questão. Foi muito oportuno o requerimento do senador para trazer aqui essa audiência, mas eu fico com a sensação, senador, de que seria importante convocar outras audiências, sabe, para que o tema possa ser mais aprofundado do que será aprofundado hoje. São muitas pessoas no Brasil, economistas, especialmente juristas, que estão tão ou mais preparados do que eu ou outros participantes dessa mesa para ajudar os senadores a destrinchar essa matéria ampla e complexa que a PEC procura abarcar, né? Quais são os problemas? Eu vou tentar ser sintético para ficar dentro do tempo que o senador me deu. São muitos, parecem ser muitos. Vou dar alguns exemplos sem a pretensão de abordar todos os problemas. Por exemplo, a PEC ela reforça a autonomia do Banco Central ao constitucionalizar diversos princípios que estão em lei complementar. Por exemplo, a autonomia operacional e administrativa, a ausência de subordinação do Banco Central a qualquer ministério ou órgão público, tudo isso já está em lei complementar e seria agora conduzido para o nível constitucional. E ainda, essa autonomia é ampliada pela inclusão da dimensão orçamentária e financeira do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Duas observações, uma muito breve. Muitos dos que criticavam a Constituição de 1988 diziam que ela era excessivamente detalhada. Eu me pergunto se esses que criticavam a Constituição de 88 com esse argumento agora vão dizer a mesma coisa em relação ao fato de que essa PEC transforma matéria que pode ser considerada de lei complementar em princípio constitucional. Até se pode questionar a constitucionalidade de fazer isso. Porque a Constituição, no artigo 192, estabelece que o sistema financeiro nacional, do qual faz parte o Banco Central, tem que ser regulado por lei complementar. Então, aqui nós temos uma situação, possivelmente, que é de atribuir à Constituição o papel que está reservado na própria Constituição à lei complementar. Outro exemplo dos problemas que eu vi ao fazer um primeiro exame dessa questão. A PEC, como já foi dito aqui, transforma o Banco Central de autarquia especial em empresa pública de direito privado. Ora,
As atribuições do Banco Central são eminentemente estatais. São centrais do Estado. Emitir moeda primária por delegação do Estado, exercer a política monetária, regular o sistema financeiro, supervisionar o sistema financeiro, gerir as reservas internacionais que são do Estado. O Banco Central é o depositário e gestor dessas reservas. Então, parece uma incongruência atribuir a uma empresa pública de direito privado tarefas que são eminentemente estatais, que são centrais para a ação do Estado. Como é que a PEC responde a isso? Criando um novo tipo de entidade, se eu entendi bem, que é uma empresa pública de direito privado que exerce atividades do Estado, que exerce atividades centrais do Estado. Uma terceira dúvida: como se financia esse Banco Central que teria, se a PEC for aprovada, autonomia orçamentária e financeira? Não me parece que esteja claro na documentação que eu pude ver. Fala-se que seria usada a receita de senhoragem. Observem que a definição de receita de senhoragem está um pouco escorregadia. Pelo menos 3 definições são apresentadas, né? A ideia é que a receita de senhoragem cobrisse as despesas do Banco Central é fundamentada em práticas internacionais vagamente definidas, estimativas preliminares que não foram apresentadas, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos é uma receita do Estado, que é a receita de senhoragem, transferida a uma empresa pública de direito privado, o que é algo complicado, né? Quarta questão, o tratamento dado aos servidores do Banco Central, né? 2 opções: permanecer no Banco Central, no novo Banco Central, ou ir para a carreira congênere, né? Essa abordagem suscita dúvidas jurídicas e até constitucionais. Por exemplo, quem define o que é congênere? É possível estabelecer carreiras congêneres para todos os servidores do Banco Central? É possível juridicamente argumentar que o servidor que entrou por concurso para uma determinada carreira no Banco Central pode ser transferido para uma função diferente, para uma outra função, outra carreira? Isso juridicamente é sustentável? Enfim, questões que devem ser melhor discutidas. E há também um vício de origem aqui, porque a Constituição Federal, no seu artigo 61, estabelece que tratar questões referentes a servidores, cargos, salários, é competência privativa do Presidente da República. E essa PEC foi iniciada aqui no Senado, como você sabe. Então, além do mais, se transfere a supervisão do Banco Central para o Congresso Nacional. Pode-se argumentar que isso viola o artigo 60 da Constituição, que faz a separação dos poderes. Em suma, senador, se aprovada como está a emenda constitucional, como emenda constitucional, é bem possível que a questão acabe parando no Supremo Tribunal Federal. E, em suma, nós estamos numa situação muito peculiar, porque nós temos uma proposta de emenda constitucional que tira o Banco Central, que exerce atividades tão centrais para o Estado, da órbita da administração pública inteiramente, né? Consagra o isolamento do Banco Central do resto da política econômica e, no meu entender, consagra o Banco Central como quarto poder, pelo grau de autonomia e de liberdade que ele terá em relação ao poder político eleito. Obrigado, senador. Obrigado, senhor Paulo Batista, pela exposição. E certamente a gente ouvindo, estamos os nossos consultores aqui, o Valderi, o Brito estão aqui, a Vânia, a gente vai poder aproveitar todos os depoimentos. Eu só queria, não quero entrar no mérito, essa questão constitucional, só para lembrar, porque estava nesse meio, foi levada, a autonomia operacional foi levada ao Supremo. E o Supremo disse que podia. Só defendendo a minha parte aqui rapidinho, não vou entrar no mérito, eu estou aqui para mediar, eu não estou aqui para... Muito obrigado pela sua exposição. A gente vai a mais um convidado e em seguida aos senadores. Concedo a palavra ao senhor Fernando Alberto Rocha, chefe do Departamento de Estatística do Banco Central do Brasil, para a sua exposição, por 10 minutos. Né? Ele cumpriu rigidamente, o Meirelles eu fui colocando, por isso que a gente pulou para 15, porque fica ali, tá? Os 15 minutos. Uma apresentação. Ok. Você vai mudando aí? Muito obrigado.